Eu sou Renzo Mora e essa é mais uma edição do nosso Papo de Negócio. Papo de Negócio, como vocês sabem, é uma iniciativa do grupo Costa Norte da Rádio Praia FM, com apoio de Boticário e da Sicredi, a melhor e mais tradicional cooperativa de crédito do Brasil. Boticário, nós temos uma loja aqui em Bertioga extraordinária na Avenida Anchieta, 1625. Eu digo que é extraordinária porque lá você tem consultores de altíssima qualidade e que podem te orientar a usar os melhores produtos da Boticário. Boticário, vamos lembrar, ela tem ingredientes de altíssima qualidade comparados aos melhores produtos norte-americanos, europeus, mas com uma vantagem. Eles são elaborados por nossa temperatura e para o nosso tipo de pele. Então isso dá uma adequação aos produtos da Boticário, com a tua pele, com o teu estilo de vida, que é extraordinário. E na nossa unidade, aqui na Avenida Anchieta, 1625, você vai encontrar justamente especialistas que são capazes de determinar qual é o produto que tem a melhor liga com a tua pele, qual é o melhor produto para a melhor ocasião, ou seja, se você tem um evento ao ar livre, você usa um tipo de perfume, se você tem um evento petit comité, fechado, você tem outro tipo de produto. E um exemplo dos muitos produtos que eles têm lá, todos eles com uma característica comum, que é altíssima qualidade. Você tem esse perfume que eu estou encantado, que é o Liss, é um perfume feminino, é uma colônia desodorante, tem um aroma doce, suave, ele é o ideal para a mulher na sua vida. Para você que é mulher, vai lá, experimenta o Liss, mas de qualquer forma, além do Liss, você tem centenas de produtos lá, todos eles pensados especificamente para a gente que é brasileiro. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber meu querido Tarcísio Pereira de Lima. Tarcísio não só é secretário de Planejamento de Bertioga, como também é um morador e um investidor de Bertioga. Ele tem a ótica Bonótica, a ótica Bonaótica aqui em Bertioga, que é extremamente conhecida. Ele tem um escritório de engenharia chamado Struture e também é professor no projeto Academia Revit Pro. Revit Pro se escreve R-E-V-I-T Pro, que é o instrumento que ele usa. E você pode encontrar o Tarcísio nas redes sociais através da @ENG, de engenheiro, Engie Tarcísio Lima. Tarcísio, muito bem-vindo, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer estar com você. Prazer é meu de estar aqui, é sempre uma oportunidade muito boa da gente trocar informações, estar discutindo, falando de Bertioga também, né? Eu acho que eu sou sujeito a falar da cidade, que eu nasci aqui, eu sou nascido em Bertioga e poder viver aqui, crescer aqui, desenvolver o meu trabalho e até gerar emprego, isso para mim é muito importante, então é um prazerzão estar aqui hoje. Tarcísio, você tem uma responsabilidade enorme, porque eu consultando a Wikipédia, e você me confirmou que isso é verdade, inclusive hoje, Bertioga é uma das cidades que mais cresce no Brasil, não estamos falando só do litoral, é uma das cidades que mais cresce no Brasil. E o crescimento ordenado, que a gente sabe que é uma das tarefas do secretário de Planejamento, é sempre um desafio. Você me disse que você já concluiu o plano diretor da cidade em 2020 e agora você está tratando do detalhamento de ocupação de solo, de limites de gabarito para que você erga prédios. Me conta um pouco como é que você consegue estar na cabeça de uma das cidades que mais cresce no Brasil e manter a ordem, manter esse crescimento sob controle para que isso não desemboque num caos, em problemas de utilização de solo, em problemas de ruas congestionadas, em problemas de superutilização dos serviços de água e esgoto. Me conta um pouco como é que é essa tarefa de estar à frente de uma das cidades que mais cresce no país nesse momento. De fato, né, Bertioga é uma cidade que vem se desenvolvendo muito, como você bem mencionou, Bertioga é a cidade que mais cresce no litoral e a nível Brasil também, está ali no topo. E acompanhar esse crescimento, estar conectado nesse crescimento é um grande desafio, né? Mas a gente vem empenhando isso com muita assertividade ali e de fato, então a gente trabalhou em cima do plano diretor isso em 2020, 19 e 20, onde teve audiências públicas, então aconteceu toda a revisão do plano. E é importante até esclarecer aqui que muita gente, quando fala do plano diretor, enxerga o gabarito, né? Enxerga o uso do solo, o código de obras, e não é. O plano diretor, eu costumo falar que é a lei mãe, é a lei que cuida do desenvolvimento, de tudo que vai ser discutido no município. E dentro do plano diretor nós temos o código de obras, uso do solo,
código de posturas, estudo de impacto de vizinhança e demais leis, né? Então, nesse momento, a gente tem feito discussões para tratar pontualmente de alguns assuntos e aspectos do Código de Obras e do uso do solo. É importante frisar que não vai mexer em gabarito, tá? Então, nesse momento, a Prefeitura reconhece que não é o momento de se discutir gabarito, de mexer no número de pavimentos que nós temos hoje no município, porque Bertioga, como já vem se desenvolvendo naturalmente com a estrutura que nós temos hoje, a gente entende que da forma que está crescendo ela é saudável. Nós temos... É um crescimento orgânico, exato, não é uma coisa exato. que está superando a capacidade da cidade. Não adianta você querer adensar demais e perder o controle e a qualidade. Isso é o mais importante. Eu acho que tanto o prefeito Caio Mateus quanto o Marcelo Vilares, eles têm essa preocupação de manter sempre a qualidade do município. Então a gente vem nessa retórica, nessa discussão, tentando viabilizar, atualizar. É importante falar que a lei ela é de 1998, o nosso Código de Obras. Então a gente tem que atualizar algumas questões que o mundo mudou, né? Acho que até a forma de construir mudou. Então tem alguns aspectos técnicos que a gente tem que mexer, mas sempre pensando muito na qualidade do morador de Bertioga. As edificações elas estão mais ecológicas e mais em sintonia com a preservação da natureza, né? Como é que é isso? Você tem tetos verdes, você tem uma série de recursos que hoje são usados, mais uso de janelas para diminuir o uso de ar-condicionado. Me conta um pouco sobre isso. Os municípios que não têm tanto benefício da natureza, vou colocar dessa forma, como, por exemplo, você pega o centro de São Paulo ali, né? É muito diferente de Bertioga. Aqui nós temos rios, não que lá não tenha, mas os nossos são mais limpos, né? Aqui nós temos praias, nós temos uma serra maravilhosa muito próximo de nós. Então, nós temos mangue. Então, a nossa estrutura, ela é magnífica, né? E de certa forma, os municípios que não contemplam isso, que não têm esse benefício, eles dependem muito mais do que nós de aplicarmos telhado verde, fachada ativa, esse tipo de coisa. Então, é importante sim trazer a sustentabilidade para a construção civil. A gente também olha com bons olhos para isso, então fazer reuso de água, né? A água que é um bem finito, apesar de ter em abundância, mas ele é finito, né? É importante a gente compreender que não dá para usar indiscriminadamente. Não tem como. Então, pensando nisso, sim, a gente discute também bastante a questão de trazer a sustentabilidade para a construção. E a sustentabilidade, ela não é só no telhado verde, na fachada ativa, no reuso de água, dentre várias outras técnicas que tem, técnicas construtivas, né? A sustentabilidade ela está ligada também na sobrevivência do organismo do município. Então, quando eu tenho empresa, por exemplo, quando eu tenho um bairro onde ele é servido de padaria, farmácia e mercado, a pessoa não precisa se deslocar com talvez o seu veículo para um outro bairro para usufruir desses serviços. Então, tem implicações fantásticas no sentido de economia de combustível, no sentido de maior capacidade de trânsito e também, obviamente, de poluição, porque quanto menos carros transitando, menor a emissão de carbono, menor a emissão. Exatamente. Aí eu vou um pouquinho além, a segurança. Sim. Porque aí você não tem, você diminui o risco de acidente, a própria criminalidade diminui. Então, quando a gente fala do conceito sustentabilidade, a gente acaba entrando num leque muito grande e tudo isso é pensado e de que forma, né? Aí pode até nascer uma pergunta, e de que forma que a gente pensa em relação a isso? É melhorar as categorias de uso aplicadas no local. Então, vou dar um exemplo. Existem locais que ele é específico para residência, né? Não pode fazer nada além de residência. A ideia ali é permitir que se tenha pequenos comércios para que aconteça esse giro, para que tenha essa sinergia entre as construções. Então, isso é um ponto importante. Que é o conceito de walking distance, né? Ou seja, Exato. Aquilo que você consegue percorrer a pé sem necessidade de pegar o carro. Exatamente. Isso é extremamente benéfico, né? e funcional para o município. Você tem uma preocupação também que você está me colocando, que é com a chegada do sol até a praia. Ou seja, é muito importante para que o sol consiga alcançar a praia durante a maior parte do dia, porque o sol, obviamente, ele vai mudando de posição,
é importante que haja um limite também para as construções à beira-mar. Como é que vocês veem isso? É uma preocupação também da prefeitura? É uma preocupação, sim. E por ser, né, por ser uma preocupação, a intenção é não mexer nesse gabarito, que hoje ele já está limitado a 10 pavimentos. Então, a intenção e o objetivo é não mexer nesse gabarito, justamente para conseguir preservar essa qualidade de natureza, né, vamos colocar dessa forma, que nós temos em Bertioga. Então, o objetivo é não fazer prédios de números maiores que 10 pavimentos na faixa da orla da praia ali, que não é conveniente. Eu acho que Bertioga tem a grande felicidade de ter um profissional da qualidade do Tarcísio, porque não só ele é um investidor na cidade através da ótica Bona Ótica, ele tem um escritório de engenharia, ou seja, ele é investidor na cidade, ele conhece os desafios de ser empresário na cidade e é professor de projetos. Então você tem uma visão muito ampla de todos os fatores que influenciam o planejamento da cidade. Nós estamos falando dos grandes motores deste altíssimo crescimento de Bertioga, é a Riviera de São Lourenço. E você diz que você tem uma relação de respeito mútuo, de entendimento da Riviera, que também tem um planejamento ela é muito focada em planejamento, no sentido de justamente de não permitir grandes deslocamentos, de não necessitar de grandes deslocamentos de carro. Como é que a tua visão e a da Riviera se combinam e se harmonizam para criar um planejamento macro para a região? A Riviera é um grande exemplo, né? Não só a nível municipal, mas acho que a nível nacional, né? É uma referência, né? É uma referência. Eles, como nós já discutimos um pouquinho, né? A Riviera, ela tem todo o planejamento estratégico de crescimento dela, e bem como os serviços. Então, eles têm a segurança, coleta de lixo, tratamento de água, esgoto. Então, de certa forma, eles acabam funcionando sem a necessidade ali direta da prefeitura, né? É evidente que a prefeitura está sempre ali, inclusive na alta temporada você observa muito que o trânsito faz um serviço bem acerrado ali mesmo, né? Que é necessário também. Então, assim, é uma relação muito boa entre prefeitura e Riviera de São Lourenço, e olhar para a Riviera de São Lourenço acaba sendo um exemplo, sim, para que nós possamos fazer um planejamento, porque a Riviera ela nasceu antes de Bertioga. Né? Da década de 70, né? A nossa emancipação vem de 89. Exato. Né? Então, assim, acontece que Bertioga obteve Riviera na sua emancipação, e olhar para a Riviera, vendo como ela se desenvolve, é um exemplo para nós de trabalho, de planejamento, do qual a gente olha sempre com bons olhos. E tem uma relação entre as duas, porque, obviamente, com a expansão da Riviera, você tem uma maior demanda de pessoas que moram em Bertioga. Você tem também, na contramão, você tem pessoas da Riviera que vêm buscar serviços aqui. Então, você tem uma relação muito estreita entre essas duas manchas urbanas, que é a mancha urbana de Bertioga e a mancha urbana da Riviera. Confere? Confere. E eu não sei te precisar o número, mas pós-pandemia, o número de moradores da Riviera cresceu. E saber disso é interessante, porque o morador que vem para a Riviera, ele vem de final de semana curtir com a família, né? E quando ele vem para cá, durante a semana, onde ele trabalha de home office, ou né, a depender da atividade de serviço dele na região, ele só valida que Bertioga está indo para o caminho certo. Então, é importante ter esse olhar e saber que nós estamos na direção correta, né, de desenvolvimento. Aqui no Papo de Negócio, a gente recebe gente de todas as ocupações. E o que a gente tem percebido aqui, fazendo esse programa, como subiu a barra do nível profissional de Bertioga. As pessoas com quem eu tenho conversado aqui, seja da área de medicina, de odontologia, de saúde, de prestação de serviços, enfim, em todas as áreas, houve um crescimento do padrão profissional das pessoas que estão aqui. Hoje mesmo eu tive aqui um dentista formado pela USP, tive uma médica também ligada às melhores instituições de São Paulo. Então, a oferta de serviços também cresceu muito em Bertioga, tanto em nível quantitativo, mas principalmente qualitativo. Vocês observam isso também? Total. Na verdade, faz parte do planejamento, né? Quando a gente fala de planejamento urbano,
isso impacta diretamente. Então a gente observa sim esse crescimento e essa necessidade de mão de obra qualificada, né? Porque como você falou, a régua já está lá em cima. Sim, sim. Então o profissional que presta serviço hoje em Bertioga, ele precisa sim se qualificar, ele precisa sim estar atualizado para que ele consiga se manter no mercado. Então isso é muito importante, inclusive até um gancho, né? Esse é um dos motivos do qual me desperta lecionar. Levar conhecimento de valor, levar conhecimento de Para qualidade. trazer o preparo que Exatamente, as pessoas exatamente, exatamente. estão Então, precisando para se estabelecer em Bertioga. Isso exatamente. traz um outro fator, Tarcísio, que eu acho que também deve estar no teu olhar, deve estar na tua visão, que é o fato de que as pessoas estão se deslocando menos. Ou seja, se as pessoas há tempos atrás tinham que sair de Bertioga para encontrar um dentista, um médico, uma academia de ginástica, enfim, um supermercado mais sofisticado, se elas tinham que sair de Bertioga para ir para Santos, para Guarujá, etc., hoje essas pessoas estão em Bertioga, circulam por Bertioga e trazem, obviamente, impostos para Bertioga, trazem recursos para a cidade e acaba se fortalecendo um senso de comunidade do morador de Bertioga ou da pessoa que passa part-time aqui na Riviera. É isso mesmo? Com certeza. Como Bertioga vem crescendo muito, as empresas começam a olhar para Bertioga, né? Quem é daqui sabe, né? Todo final de ano era comum você ir no Guarujá, Mogi das Cruzes, para você ir no mercado atacado, fazer uma compra maior. Sim. E hoje nós temos dois grandes mercados aqui no município que, de certa forma, atende a população. E a população externa também, porque tem gente que vem de fora aqui no Sim. Tenda, no Mercadão. Então isso acho que é muito relevante e importante para o Qual município. é a diferença entre a população local e a população flutuante nos meses de férias ou nos períodos de feriado? Qual é que é a mudança? A gente tem esse dado mapeado ou não? A gente tem, mas ele oscila muito por várias razões, né? Tá. Então, por exemplo, no verão ele é muito diferente de um feriado que ocorre agora nessa época do ano. Nessa época do ano o pessoal quer ir para Campos do Jordão, Guararema, são né? os meses mais frios. Então ele acaba tendo uma oscilação muito grande. Mas o maior pico ali, que é na alta temporada, quando a gente fala alta temporada, a gente vem falar aqui do Réveillon, né? Aquele período de Natal e Réveillon. A Bertioga já chegou com o flutuante, chegou a ter 500 mil pessoas naquele dia ali, então, no Réveillon, por exemplo. E é um né? desafio, né? É um Porque desafio muito organizar grande. 500 mil de pessoas, Tarcísio, sem mudanças na estrutura da cidade, é um desafio para você que está na área de planejamento. Enfim, dimensionar uma cidade. Hoje nós temos o quê? 200 mil habitantes? Em Bertioga? Não, pelo último censo 70 mil. 70 mil. Flutuar de 70 mil para 500 mil é uma loucura. Chega a ser, na verdade, assim, quem não conhece o município nessa época acaba não acreditando nesse dado. Né? Então, inclusive, se você for à praia, já ocorreu comigo de eu ir à praia e não conseguir ver o mar. A faixa de areia está totalmente ocupada por guarda-sol e pessoas, e você, de certa forma, não conseguir visualizar o mar. Então, assim, acaba sendo até assustador. É evidente que não fica 500 mil de pessoas durante um mês, né? Naquele ponto ali, eu falei no ponto mais crítico, né? É muito pontual entre Natal e Réveillon. Se a gente fizer um gráfico aqui, vai ser o ponto mais crítico, né? E claro que a gente também não dimensiona toda a temporada para esse público. Para 500 mil pessoas. A gente sabe que esse público é num espaço de tempo menor. Mas sim, é um grande desafio. E seria um desperdício até de recursos total, públicos você dimensionar total. a cidade para 500 mil de pessoas para atender a cidade em uma semana. Na verdade, pela estrutura do município hoje, o próprio comércio local não daria conta de reposição, né? Porque é muita gente, né? A gente está falando aí de enfim, uma população muito grande para uma estrutura muito pequena, né? Então hoje a gente acaba tendo esse olhar. Mas assim, é um desafio muito grande sim para o município, não só dentro da minha pasta, né? Mas diversas outras pastas que eu acredito que nesse período tenha um trabalho muito maior do que o meu, por exemplo, a segurança pública, que acaba de certa forma tendo que estar ali no dia a dia, é bem mais complexo. Pela tua experiência, pelo teu planejamento, eu tenho a impressão que o plano diretor ele é atualizado a cada 4 anos, se não me engano. Batemos no teto ou não? Qual é o teto de Bertioga? Até quando a gente consegue se manter entre as campeões de crescimento do Brasil?
Olha, eu acho que nós temos aí ainda uns 30 anos de bom desenvolvimento no município. A gente tem que olhar sempre para frente, né? Então, hoje, com as áreas de expansão urbanas, a partir do momento que a gente conseguir fazer com que essas áreas sejam desenvolvidas, eu acho que a gente tem aí de 20 a 30 anos de bom desenvolvimento. Ainda de forte expansão. Eu falo 20, 30 anos porque assim, os investidores não vão começar tudo de uma vez e a construção civil ela é uma senoide, né? Então tem um momento que ela está lá em cima, depois ela desce. Então ela vai trabalhando muito conforme o mercado anda. Então depende muito da política, desde a esfera lá de cima até aqui embaixo. Então quando eu falo esse mapeamento de 20 a 30 anos, é porque além do crescimento da construção, toda a infraestrutura vem acompanhando. Então eu acho que para ter uma cidade bem adensada, falar, olha, Bertioga acho que se consolidou, né? E outra, Bertioga é uma criança, né, comparado com outros municípios. Então quando eu falo esse período é justamente pensando nisso, prevendo que daqui a 30 anos nós vamos ter uma situação fática que vai definir de fato como o Bertioga vai se comportar. E uma das coisas que está no teu radar é não permitir o superadensamento das regiões já ocupadas, mas buscar novas áreas para a expansão da cidade. É isso, uma expansão mais lateral do que... Hoje nós temos já parte do município, né, nessa área urbana já consolidado, então essas construções estão consolidadas. O que está consolidado permanece e ponto. E nós olhamos, entendendo essa área que já está consolidada, a gente olha para uma área de expansão de modo que a gente consiga melhorar esse adensamento, mas não ocupar de forma desordenada. Sim. Então esse é o nosso cuidado. Isso é fundamental, sem sacrifício também da nossa região de Mata Atlântica, que é uma das com nossas certeza, riquezas com certeza. e um dos pontos de atração para quem vem para Bertioga. Exatamente, não tem como a gente perder essa característica ambiental. Eu acho que Bertioga ela se destaca, né, e justamente por essa característica. Então nós temos sim que manter essa característica. É por isso que é importante estudar, discutir, planejar, de modo que a gente consiga fazer com muita calma, muita cautela, sem prejudicar o meio ambiente. E as discussões sobre o plano diretor, porque eu sei que o plano diretor deve ser debatido com a sociedade. Essas discussões são muito tensas ou o Bertioga ainda mantém algum nível de consenso entre os diversos players que têm interesse na cidade? Como é que é isso? Olha, é um equilíbrio entre ter um bom relacionamento quanto ter um desconforto ali no momento da discussão. Por quê? Porque entra justamente no aspecto ambiental. A gente se preocupa muito com a questão ambiental, do qual eu acho relevante. Então, por este motivo, a gente acaba tendo um certo cuidado na hora de discutir. Então, hoje, como o prefeito, como a prefeitura tem todo esse entendimento de querer zelar e cuidar pelo aspecto ambiental, a gente tem tido uma tranquilidade ao discutir este assunto, tanto que a gente fala abertamente, sem transparência, aliás, com muita transparência, justamente porque o prefeito entende que nós devemos preservar sim o meio ambiente e o assunto polêmico é meio ambiente. Então, como nós não vamos mexer com isso, não vamos mexer com gabarito, o que tem de se fazer é aquilo que é necessário. E a expansão, obviamente, ela é pensada numa expansão lateral, porque você ainda tem zonas aqui capazes de receber construções, capazes de receber gente, sem sacrificar nem a natureza e nem a infraestrutura da cidade. Confere, Tarcísio? Confere. Hoje a nossa taxa de ocupação não é ruim hoje no município. Né? Nós temos a questão de recuo, né, lateral das construções, ele é por altura. Então o teu recuo vai ser relacionado à altura do teu prédio. Então são pontos que trazem um certo benefício que permite sim você ter uma construção onde o adensamento ele é mais territorial do que mais horizontal do que vertical. A questão do recuo, eu sei que às vezes tem construtoras que reclamam, mas ela é fundamental para que a cidade respire, para que você tenha um espaço de convivência adequado. O recuo, na verdade, ele pode ser visto por alguns como espaço de ser desperdiçado, mas não, na verdade ele é fundamental para que você tenha esse respiro na cidade. Essas zonas de respiro são essenciais, não é isso? São demais. Eu costumo até falar, né, por exemplo, principalmente esses empreendimentos beira-mar, ali em frente à praia. Se esses empreendimentos não tivessem o recuo que tem,
os construtores não estariam vendendo pelo valor que vende. Sem dúvida alguma. Porque a qualidade da construção dele está relacionada a tudo, inclusive ao recuo que tem de um prédio para o outro. Então, tudo isso traz um aspecto para o município, né? Não, e tudo isso está sob a ótica de um competente secretário de planejamento, que é fundamental para harmonizar esses interesses sem um prejuízo do todo. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. A gente se empenha bastante, tem um corpo técnico também bem dedicado, né? Tá ali diariamente trabalhando forte ali para pensar da melhor forma e ter os melhores resultados, é isso. Eu acho que isso fica muito claro para quem está aqui em Bertioga, para quem frequenta Bertioga, para quem circula para Bertioga, que Bertioga é uma cidade bem planejada e que é capaz de olhar para o futuro com esperança ainda de preservar sua essência, não é isso? Sim, com certeza, e a gente dá o nosso melhor, né? Diariamente. A gente está ali no dia a dia da prefeitura, ali atendendo as burocracias, né? Costumo até falar que dentro do órgão público a gente corrige os erros do passado, apaga os incêndios do presente e planeja o futuro. E antecipa os desafios do futuro. Então isso que é primordial a gente compreender e entender que é um caminho árduo que tem pela frente. Gente, foi um prazer aqui receber meu querido Tarcísio Pereira de Lima, que é secretário de Planejamento de Bertioga, um cenário que é muito desafiador quando você pensa que Bertioga é uma das cidades que mais cresce no Brasil, dono da ótica Bona Ótica, que tem produtos de primeiríssima qualidade, feitos com a melhor engenharia possível, é dono do escritório de engenharia Estruture e é professor do projeto Academia Revit Pro, que é o instrumento que ele usa. Você encontra o Tarcísio por meio do endereço nas suas redes sociais, que é @eng, de engenheiro, ENG, Tarcísio Lima. Querido, foi um prazer te receber. Nosso patrocinador faz questão de te entregar aqui um vale-compras para você poder confirmar tudo aquilo que eu falei no começo do programa, em termos de adequação, em termos de qualidade de produto. É um prazer enorme ter te recebido, Tarcísio. Obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho que você tem feito aqui na cidade. É muito palpável o nível de capricho, o nível de detalhe que vocês têm observado na cidade. É muito claro isso. Prazer enorme te receber e parabéns pelo desafio de ser aqui o responsável pelo planejamento de uma das cidades que mais cresce no Brasil. Valeu, o prazer é meu, é sempre uma honra estar aqui. E estamos abertos também, o meu canal está aí, quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, não só sobre as empresas, mas quanto ao município também, a gente está sempre de portas abertas. Então procurem aqui através da @eng, ENG, de engenheiro, Eng Tarcísio Lima. Obrigado, meu querido, prazer em te receber. Prazer é meu.